pastor Jaci já leu, mas vamos estar relendo aqui. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Vamos estar lendo aqui nesta noite. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aleluia. Verso 13: conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, igreja? Queridos, o livro do Apocalipse, como todos nós sabemos, João recebe a visão do próprio Jesus. Ele é elevado quando estava preso na ilha de Patmos, onde a ilha de Patmos é a atual Grécia, e as 7 cartas que o próprio Jesus manda que João escreve às 7 igrejas da Ásia Menor: igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por fim Laodiceia. Todos nós sabemos que foi na década 90 depois de Cristo, João, um dos 12 apóstolos de Jesus, dos 12, o último que veio a morrer, o único que morreu por morte natural. João, que foi apóstolo, pastor da igreja de Éfeso também, e no final da sua vida, antes da morte, por volta do ano 90, entre 90 e 96, teve a visão do Apocalipse, que nós conhecemos, e às vezes lemos o Apocalipse com uma visão futurista, mas não pode ser apenas uma visão futurista. O Apocalipse nós temos que ler contextualizando ele também para os nossos dias. E cada carta essa que nós estamos estudando, já ouvimos nosso pastor presidente falar sobre a carta de Éfeso e a carta de Esmirna. Hoje ele falaria a carta de Pérgamo, mas por motivo de enfermidade ele não pôde, do Covid-19, né? Ele está bem de saúde, mas está se resguardando. E ele não pediu para que eu falasse aqui sobre a carta de Pérgamo. Uma grande responsabilidade. Vou falar com ele que depois ele repete ela aqui para os irmãos também. Então, meus irmãos, cada carta nós temos que ter em mente que cada carta que Jesus manda, que João escreve, ela tem um contexto. Primeiramente, observe, coletivo, porque está falando de igreja, mas também individual, porque começa dizendo: ao anjo da igreja em Pérgamo, o nome da cidade. Depois ele diz também: tenho também contra ti. Ou seja, ela tem uma visão coletiva e também individual. Nós somos responsáveis, somos parte da igreja coletivamente. O Senhor trata no coletivo, mas Ele trata também na individualidade com cada um de nós. Então, quando Deus está falando através da palavra,
não tem essa de que eu dar uma que não é comigo não, porque ele fala das individualidades também. Ele não diz tenho contra vocês, mas tenho contra ti. Primeira observação que eu quero fazer. Outra observação, exceto duas igrejas, a de Esmirna e a de Filadélfia, não tem nenhuma acusação do Senhor contra elas. Mas as demais, todas elas têm uma aprovação, têm uma acusação e têm uma admoestação. Então pode ler todas as cartas com esta visão. O Senhor tem uma aprovação em todas elas, tem uma acusação das 7, em 5 tem acusação, exceto a de Esmirna e a de Filadélfia, e tem uma admoestação para todas elas. Então, já que eu estou dizendo que não podemos ler Apocalipse com uma visão apenas futurista, e o Senhor trata na individualidade, eu proponho para todos nós nesta noite, no coletivo e individual, para cada um e a todos, para todos e a cada um, para que nós venhamos, começando de mim que eu estou falando aqui nesta noite, venhamos colocar e saber que há algo em nossas vidas que Deus está aprovando. Você pode dar glória a Deus por isso? Tem algo na tua vida que Deus aprova. Eu vou repetir, tem alguma coisa na tua vida que Deus aprova. Dá glória a Deus por isso. Aleluia. Mas existe também alguma coisa que nós precisamos de melhorar. Sempre tem também uma acusação de Deus para nós. Acusação aqui, não estou falando num aspecto do diabo, que é acusador, não. O diabo acusa para matar. O Jesus, ele aponta, o acusar aqui não aponta, aponta o nosso erro para nós melhorarmos. Porque a maioria dos nossos erros, nós erramos achando que estamos acertando. E nós vamos ver isso aqui na carta de Pérgamo. Alguns erros deles eram levados achando que estava tudo ok, tudo tranquilo, tudo maravilha com eles. Então todos nós temos algo aprovado por Deus, mas temos algo que Deus sempre vai nos apontar para nos melhorarmos, né? E tem a admoestação. A admoestação é a receita, porque o diabo acusa para matar, agora Deus aponta o nosso erro. Ele é aquele que aponta a ferida, mas que vem também com remédio para a ferida. Ele vem com a solução, ele vem com a cura, ele vem com o caminho. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor por isso. Em todas essas cartas o Senhor dá a receita. Tu tem que melhorar nisso, aplaudo isso em vocês, parabéns. Mas tenho porém contra ti, tenho contra. Está vendo onde você está errando? Está vendo? Então onde você está errando, vamos melhorar. Queridos, vamos fazer esse propósito conosco. Vamos louvar a Deus naquilo que nós estamos aprovados por Ele. O Espírito Santo comunica conosco aquilo que estamos sendo aprovados. Vamos permanecer. Mas naquilo que o Espírito Santo, pela sua palavra, vier nos corrigir, vamos acatar. E vamos ter a humildade de dizer: Senhor, eu preciso de melhorar. Eu preciso de melhorar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A palavra Pérgamo, querido, significa casado. E há duas figuras principais, assim, intrínseca, explícita, melhor dizendo, explícita no livro de Apocalipse. Várias figuras, mas uma das figuras explícitas no livro do Apocalipse é da noiva do Cordeiro, é da igreja do Senhor. E a outra figura negativa, antagônica da noiva, é da Babilônia, do trono de Satanás, daquela da noiva que, não da noiva, mas do que se contamina com o pecado, que mancha as suas vestes, não é verdade? Então, se Pérgamo significa casado, nós não podemos estar casados com o pecado. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ser noiva do Cordeiro, estar puro, estarmos com uma noiva pura, ataviada para o seu noivo, que é Jesus.
E semelhantemente também nós vamos ver que Jesus está falando sobre o trono de Satanás. Já não vou falar sobre o que é esse trono de Satanás que tinha na cidade de Pérgamo. É outra figura explícita que nós temos no Apocalipse. O Apocalipse, o protagonismo do livro de Apocalipse, meu irmão, ouça isso. Não dê o protagonismo, não dê o ápice do Apocalipse para a antiga serpente, para o dragão, para o anticristo, para o falso profeta, para a besta, para as 7 taças da ira de Deus. Não, para as tragédias que vão acontecer no período da grande tribulação. Não dê o protagonismo do Apocalipse para isso, não. O protagonismo do Apocalipse fala do Cordeiro que foi morto, mas que reviveu e está vivo para todos sempre. Aponta para o trono de Deus. Aleluia, tem gente que fica com medo do Apocalipse. Meu Deus, eu estou preocupado com o que vai acontecer na grande tribulação. Eu sou pentecostal, teologia pentecostal. Eu creio eu respeito todas as outras linhas teológicas, né? Os nossos irmãos que creem aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu respeito e fico até com o discurso equilibrado do famoso Billy Graham, né, que disse: meu irmão, se tu não tem fé para passar na grande tribulação, tu não tem fé para ser arrebatado, fica com as duas. Porque Billy Graham era evangelista e o cheio do Espírito Santo não gostava de contenda, e o pessoal ficava instigando ele: como é que é? Vai passar pela grande tribulação a igreja ou não vai? A igreja vai passar, vai ser arrebatada antes ou depois? Ele disse: fica com as duas, espero que vai acontecer, dizia Billy Graham. Mas eu afirmo, como pentecostal assembleano, eu afirmo: o Senhor vai nos livrar, vai livrar a igreja da ira futura, antes que se manifeste o iníquo, antes que manifeste o anticristo. A igreja será tirada com força, a igreja será raptada, a igreja será arrebatada. Quem crê na promessa da vida de Jesus secreta, dá glória a Deus nesta noite. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Então o protagonismo do livro de Apocalipse aponta para o Cordeiro, para o trono de Deus, para o Cordeiro ressurreto, para o Cristo ressurreto, para o vencedor. E aí, queridos, versículo 12: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é? Jesus. Sei onde você vive. Jesus está dizendo: onde está o trono de Satanás? O que é o trono de Satanás na cidade de Pérgamo? Eu já disse que o nome Pérgamo significa casado, mas a cidade levou esse nome porque ela era de uma cultura, de um berço cultural ímpar. Não vem ao caso aqui, não vou entrar em detalhes devido à exiguidade do tempo, mas levou esse nome porque possuía uma biblioteca que possuía 200.000 pergaminhos. A cidade de Pérgamo ficava a 90 quilômetros ao norte da cidade de Esmirna. E a localização atual das 7 cidades, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, 90 quilômetros ao norte. Depois vai descendo, depois vocês podem olhar no mapa, qualquer mapa do Google aí, vai aparecer para vocês. É atualmente onde fica o país Turquia, a Turquia. Essa era a localização. E Pérgamo, das 7 cidades, era mais importante, pois tinha um berço cultural, tinha um templo aonde prestava culto ao Deus que foi feito pelo povo, imperador de Roma. Então eles tinham um templo gigantesco, que era a sede, templo dedicado a Zeus, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E lá também tinha um outro Deus chamado Deus Esculápio, Deus Salvador. Esse Deus Esculápio era considerado o Deus da cura, aonde vinha pessoas de todas as partes do mundo até lá naquela cidade para ser curado.
Eu mandei pro pessoal lá da mídia, lá o Diácono Edmar. O Diácono está aí, você viu aí no seu WhatsApp aí? A imagenzinha, dá para colocar a imagem aí? Existe uma imagem que é o símbolo da medicina atual, que é uma serpente em torno assim de uma haste, que é o símbolo da medicina hoje. E este símbolo é o do deus Esculápio, que tinha na cidade de Pérgamo, onde as pessoas acreditavam que extraía a cura de lá desse templo grandioso, uma das 7 maravilhas do mundo. Ele vai pôr a imagem aqui, vocês vão lembrar que é uma imagem, um símbolo da medicina. Daqui a pouco ele vai colocar. Então, queridos, por isso que Jesus está dizendo: tu habitas, sei que você está. Jesus está dizendo para a igreja que está na cidade de Pérgamo: sei que vocês estão aí no lugar aonde está o trono de Satanás, aonde reina a idolatria, o culto ao Deus, esse nome esquisito, Esculápio, ao Zeus, ao imperador, o culto a César. Eu sei a dificuldade que vocês estão vivendo, eu sei do meio da pressão que vocês estão vivendo. E aí Jesus então elogia a igreja, mas com tudo isso, vocês vivendo neste meio conturbado, idólatra, contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim. Ou seja, olha aí, olha aqui o símbolo, vamos ver se vai dar agora. Acho que não precisa nem de apagar a luz não, que já dá para ver. Olha que o computador trava um pouquinho. Então, meus irmãos, a pressão para ser crente na cidade de Pérgamo era grande, pior do que aos dias de hoje. Você acha que servo de Deus, né, que às vezes fica constrangido, está sendo gravado, mas o que eu estou falando aqui é Bíblia, não tem nada demais não. A nossa realidade, olha aí para vocês verem, uma haste, uma serpente ao redor da haste, é o símbolo da medicina. Essa imagem eu puxei do Google. Esta imagem aí era a mesma que do Deus do templo lá da cidade de Pérgamo, pois não? Essa aí também puxei direto do Google, símbolo da medicina atual, essa haste aí. Depois irmãos pode puxar no celular pelo Google, pode tirar só para relembrar os irmãos. Então, queridos, a pressão no qual eles viviam lá na cidade de Pérgamo, vamos trazer para os nossos dias, pior do que os nossos dias. Eles não tinham um templo bonito como este para eles congregar. Escute bem o que eu vou dizer. Então o que eles enfrentavam? Você serve ao Deus ressurreto? Beleza. Onde é o templo dele? Onde é a igreja dele? Não tem, nós somos o templo. E verdade seja dita, essa é a verdade que precisa de ser elevada. Nós somos morada, aqui é o lugar onde nós nos reunimos, né? Nós que somos morada, o templo do Espírito Santo. Essa era a verdade que eles carregavam, né? E deixa eu abrir um parênteses, muitos ainda hoje, crentes, carregam esta religiosidade, a casa de Deus, sim, porque aqui é onde a igreja se reúne, é um lugar consagrado ao Senhor, onde nós cultuamos ao Senhor, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O verdadeiro templo de Deus é as nossas vidas. Mas no mundo social e cultural que nós vivemos, nós temos uma igreja, nós temos aqui uma referência. Lá eles não tinham um templo onde eles congregavam, mas tinha um templo dos falsos deuses, onde reinava a idolatria dos Zeus e do Esculápio, que era uma 7ª maravilha do mundo. Era como se você morasse em Curvelo, sem nenhuma igreja, Assembleia de Deus, evangelho para você congregar, e como reina aí o grande templo aí da Basílica São Geraldo, e você tem que enfrentar todas essas acusações. Cadê a igreja de vocês? Cadê a igreja de vocês? E não estou fazendo só uma simples comparação. E trazer para os nossos dias, a verdade seja dita, que isso aqui é só o lugar de nós congregarmos. Nós precisamos de aprender a ser como a igreja de Pérgamo, nesse aspecto de aprovação. Isso aqui pouco importa para nós, o que importa é a nossa vida. Nós que somos o templo do Espírito Santo, a verdadeira igreja, o verdadeiro templo. E a igreja de Pérgamo tinha essa convicção, e o Senhor está elogiando eles aqui, porque eles não
não ficavam intimidados diante das acusações, diante das afrontas que eles sofriam nas cidades. É isso que Jesus está dizendo. Tu estás morando na cidade onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome. Aleluia. Você tem aí crentes em Pérgamo que não se dobre aos deuses, a prestar lealdade ao Deus de Roma, ao imperador de Roma, prestando culto a ele. Tem aí os crentes em Pérgamo que não renunciou a sua fé a mim. Não renuncia, nem mesmo quando Antipas, olha o que Jesus está dizendo, Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. Quem que era Antipas? De acordo com o relato de Tertuliano, Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. E ele, por não negar a fé, por não prestar culto aos deuses de Roma, no templo, por não negar a Jesus, diz Tertuliano que ele foi colocado dentro de um boi de bronze. E esse boi de bronze foi levado ao fogo até morrer, até o bronze todo envermelhar. Imagine, depois que o bronze envermelhou, o pastor Antipas já estava cozinhado lá dentro. E Jesus não livrou ele. Deixa eu abrir um parênteses para dizer, porque nem sempre Deus vai nos livrar de alguma provação. Porque Deus, Ele trabalha com propósito. E existem muitos propósitos muita coisa que nós passamos aqui, que é propósito de Deus, que nós não vamos entender aqui, oxalá na eternidade. Mas que nós temos que permanecer fiel, aprender com essa aprovação, esse lado positivo da igreja de Pérgamo. Já vou falar do negativo. Positivo da igreja de Pérgamo, daqueles crentes que estavam ali, que mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo a intimidação, mesmo sofrendo perseguição, não renunciava à fé e permanecia fiel, não renunciou à fé, nem mesmo quando o pastor foi morto. E o Senhor chamou, minha fiel testemunha. Queridos, por que mesmo que você talvez não vem no culto? Qual é a desculpa mesmo que às vezes nós temos? Nós temos tempo confortável, temos uma estrutura, e por que mesmo talvez nós não queremos estar? Não queremos nos desgastar? Salmo 27:4 tem passado longe da nossa vida. Uma coisa peço ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, o quê? Que eu possa morar no teu templo, nos teus atos, todos os dias da minha vida. A igreja de Pérgamo não tinha um templo para eles congregar, mas eles mesmo assim não negavam o nome do Senhor, era perseguido, o pastor foi morto, mas mesmo assim eles permaneciam fiel ao Senhor, e o próprio Jesus está dando aqui testemunho da vida dos irmãos que eram fiéis lá na igreja de Pérgamo. Você pode dar glória a Deus por isso. A tua fé pode ser fortalecida nesta noite, a você se doar mais, a você ter mais prazer de estar cultuando ao Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar fiel ao Senhor, de não negar o nome do Senhor. Não negar o nome do Senhor. Aleluia. Há quase 20 anos atrás eu ouvi um testemunho de um irmão que trabalhava numa empresa, e ele tinha, não sei se eu já contei esse testemunho aqui, deu um branco agora, mas vou contar de novo, se eu já contei. E o irmão então, ele tinha um grande amigo na empresa dele, que não era crente, e ele crente, e um amigo dele não crente, mas se dava bem, e o não crente não sabia que ele era crente. Só que o amigo não crente, no final de semana, no domingo, foi num culto, aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus, porque geralmente, sim, queridos, em regra,
as pessoas se convertem ao Senhor, e o milagre da conversão vai acontecendo progressivamente. Vai ter alguns casos específicos, e muitos deles, que é uma conversão mais instantânea, né, pastor Jaci? Tem aqueles que aceitam Jesus aqui, que há uma transformação da noite para o dia, que parece que já era crente há anos. E aconteceu isso, que esse irmão disse esse testemunho, e de repente então, ele ficou ansioso para chegar no outro dia, no trabalho. Chegar no outro dia para dizer: eu tenho que falar para o meu amigo dessa coisa boa que eu aprendi esse final de semana de Jesus, porque é um negócio bom demais. Aí no outro dia ele já chegou cantarolando, né? Vem cá, Vitor. E quando encontrou com o amigo dele, ele já abraçou meu amigo. E o amigo dele crente. Meu amigo, esse final de semana eu achei uma coisa, eu descobri algo. O não crente falou, porque já é crente há tempo, que é bom demais. E como você é meu amigo, a primeira pessoa que eu lembrei que eu tenho que compartilhar é você. Você não vai ficar com raiva não, mas agora eu sou crente. Encontrei Jesus. Já pensou? Já pensou? Não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Será que tem crente nos dias de hoje? Pessoas que têm vergonha de falar de Jesus, de dizer que é crente. Será que o Senhor pode dar esse testemunho de nós? Você ama estar na casa do Senhor? Você não nega o nome de Jesus? Você não renuncia à sua fé? Diante das intimidações, diante das críticas, diante das piadinhas, você não renuncia à sua fé permanece firme. É a aprovação de Deus, de Jesus para a igreja de Pérgamo. E oxalá que o Senhor esteja olhando para nós nessa noite, dizendo: na igreja de Curvelo, na aldeia de Curvelo, lá eu tenho irmãos, eu tenho irmãs, que mesmo sendo perseguido, que não nega a minha fé, mesmo em meio às dificuldades, aleluia, que ainda confia no meu nome, que não nega o meu nome, que permanece fiel, mesmo diante das inúmeras perseguições e intimidações, mesmo quando habitando numa cidade idólatra, aonde pode habitar o trono, onde está o trono de Satanás. Trono de Satanás, porque aonde há um espírito de engano, principalmente da idolatria, biblicamente é o trono de Satanás. Mas tem aqueles que permanecem fiel ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, e então a carta continua. A carta continua. Pastor Antipas foi morto. O Senhor não livrou. Mas mesmo assim a igreja permaneceu fiel. E agora no versículo 14, o Senhor vai falar com eles qual é os contra. E começa a dizer: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Eu acho lindo aqui, ó. Primeiro o Senhor fala da aprovação. Testemunha a fé, a fidelidade. Talvez se fosse eu, Gideão, é só uma colocação para vocês entenderem melhor. Não estou jamais me comparando a Jesus, só escute. Talvez se fosse eu, tiver de falar alguma coisa com alguém, às vezes nós falamos o quê? O defeito, a acusação, o que tem que melhorar. Não é assim que nós fazemos? Exortamos. Tem que melhorar nisso, meu irmão. Tem que melhorar nisso, minha irmã. Nisso. E aquilo que talvez a pessoa está fazendo de bem, de bom, eu não vou tocar não, porque senão ensoberbece, né? Não pode engrandecer, não. Nós temos que ter a maturidade cristã para saber naquilo que estamos sendo aprovados. Então, pai, mãe, se teu filho está fazendo algo que é aprovado, que é benéfico, fale com ele. É bíblico. É Bíblia, não é? Jesus falou da aprovação. Tu não negou o meu nome. Tu não negou meu nome. Tem pouco tempo, meu filho mais novo, né? Davi Luca, chegou em casa, depois ficou tempo aí, sei, na escola. Quando chegou na escola, e aí de repente, ele chegou lá em casa falando: voltei para a escola hoje, mãe.
E de repente eles estão lá rezando lá e tal. Eu até oro, né? O Pai Nosso está na Bíblia, mas aí a professora falou comigo: uai, Davi, você não está rezando direito, você nem está falando, você nem está fazendo em nome do Pai. Aí eu falei com ela: eu não faço não, eu sou crente, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, você não sabe? Poucos dias agora, é mesmo, tá bom, esqueci. Então, maravilha, ele não negou a fé, né? Glória a Deus, amém, igreja? Então, se seu filho está dando testemunho da fé do Senhor, né? Parabeniza ele, diz assim: permaneça, continue, desse jeito. Porque às vezes nós queremos apenas bater, mas nós temos que ter aquele equilíbrio, né? O verdadeiro bate e sopra, né? É assim que fala. Morde e assopra, o verdadeiro morde e assopra. Elogie também, Jesus elogiou, né, pastor Tarcísio, a qualidade de todos, lá das igrejas. E primeiro ele elogiou, para depois vir com a repreensão. Em todas, pastor Jaci, primeiro Jesus elogiou todos. Primeiro fortalece. Então, bom, isso aqui está bom, permanece. Mas tenho contra ti. Vamos lá ver para nós terminar o que fala que tem contra. No entanto, tenho contra vocês. Na versão que eu estou lendo aqui, NVI disse: tenho contra vocês algumas coisas. Coloca para nós aí na versão corrigida, Diácono Erivelto, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, que disse: pequenas coisas. Olha, mas algumas poucas. Eu gosto dessa versão, nesse aspecto, nesse versículo. Gostei mais dessa versão. mas algumas poucas coisas que tenho contra ti. Observe, eu mostrei para vocês ali a figura da medicina, né, que é usado, que vem lá dos primórdios, lá que tem a ver com essa imagem lá do Deus Esculápio, templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é uma serpente. Serpente é sinônimo o quê? Sinônimo de algo sorrateiro, silencioso. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta, ele diz que o diabo ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Na igreja de Pérgamo, permite fazer essa conexão aqui, ele tentou rugir como leão, perseguiu, matou o pastor Antipas, né? Intimidou, mas o pessoal, a igreja permaneceu fiel, eles não recuaram. Aí o inimigo mudou a estratégia. Porque o diabo sempre muda a estratégia. Por isso que às vezes nós também devemos que mudar a estratégia, nós não podemos mudar a palavra. O evangelho não muda, mas a forma de anunciar, nós temos que pedir ao Senhor novas estratégias, às vezes. Por quê? Porque o diabo também tem novas estratégias, ele mudou a tática. Como não deu certo atacar a igreja, rugindo como leão, matou o pastor e o pessoal continuou firme. Então como é que ele mudou agora? Agora veio sorrateiramente como uma serpente. Como que é o ataque agora? Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. E eu vou dizer para vocês qual que é o ensino de Balaão. Depois vocês podem ler detalhadamente Números capítulo 22, 23, 24 e 25, que fala qual que é a doutrina de Balaão. Eu vou apenas resumir para vocês. Qual que era a tática de Satanás lá em Pérgamo? Matou o pastor da igreja Antipas, perseguindo, não funcionou, eles continuam firmes. Na cidade tinha o trono de Satanás, mas na igreja de Pérgamo tinha alguns crentes que estavam contaminando com a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. E eu vou falar dessas duas doutrinas e trazer para os nossos dias qual que é a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Balaão foi pago. Balaão era um profeta de Deus que se vendeu para Balaque, né? Vendeu para Balaque
Corrija aí, gente, é Balaque mesmo, né? Estou confundindo com Baraque lá de Juízes. Balaque. Se vendeu para Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E você sabe da história que toda vez que ele ia, a Bíblia diz que toda vez que ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Não tinha como. Balaque ficou nervoso, Balaque ficou bravo. Que isso? Eu estou te pagando para você amaldiçoar e tu está abençoando. Ele diz, não tem jeito. Não tem jeito de mexer com esse povo, não. O Deus desse povo é forte. Eu estou contextualizando. Era como se Balaque estivesse dizendo, não tem jeito não. Como se Balaão estivesse dizendo, não tem jeito, Balaque. Esse povo, se tu for guerrear contra eles, Deus vence a guerra. Se tu enfrentar eles de frente, vocês são derrotados. Toda a forma que vocês fazem, não tem como lutar contra o povo de Deus. Não tem como amaldiçoar esse povo. Não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Mas aí Balaque ensina como que Balaão deve fazer. É o que aconteceu na igreja de Pérgamo. Se você não pode contra eles, se mistura com eles. É a ideia do comunismo. Se você não pode contra o seu inimigo, se junta a eles. É isso que aconteceu na igreja de Pérgamo. Escute, queridos. Eles não estavam podendo contra eles. Matou o pastor e eles continuou fiel ao Senhor. Não pode contra esse povo. Eles não negam o nome de Jesus. Eles permanecem fiel. Eles são fiéis. Eles não vêm prestar lealdade ao imperador de Roma, ao Deus de Roma, ao Deus imperador de Roma que eles surgiram, e nem a Zeus e nem a Esculápio. Então como que vamos fazer? Não tem como atacar como o leão, mas vamos atacar sorrateiramente como a serpente. Foi o que Balaão ensinou a Balaque. E a mesma estratégia do inimigo na igreja de Pérgamo. Essa é a doutrina de Balaão. O que Balaão ensinou a Balaque? Faz o seguinte: tem jeito com esse povo não, só tem uma coisinha. Só tem um negocinho que tem jeito de você contaminar ele para este povo. Só uma coisinha pequena. Eu estou parado aqui, meu irmão, nesse negócio aqui, ó, versículo 14. Tenho contra vocês algumas coisas. Deixa o versículo na tela aí, Diácono Erivelto, 2:14. Erivelto, deixa Apocalipse 2:14 na tela. Apocalipse 2:14 na tela. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Tenho poucas coisas, mas algumas poucas coisas. Eu estou nesse poucas coisas aqui. Balaque falou com Balaão. Balaão falou com Balaque. Só tem uma coisinha de nada para separar esse povo. Só coisinha de nada. O que é? É pouquinha coisa. É coisinha pequena. Faz uma festa aí. Faz uma festa aí. E chama o povo para a festa. Chama os israelitas para a festa. Tu não pode contra eles, se junta a eles. E quando você fazer a festa aí, juntar eles, oferece as mulheres de vocês aí, para que eles fornicam com ela, se prostituam com ela. Deixa as mulheres seduzirem eles. É coisinha pouca. Oferece comida para eles. Vai no aspecto onde eles estão com fome. Comida. Esse povo está só comendo maná e codornizes. Oferece banquete sacrificado a seus deuses a ele. Aí você juntando a eles, você vai contaminar eles. É as poucas coisas. As pequenas coisas. A igreja do Senhor, a advertência de Deus de Jesus para a igreja de Pérgamo é a mesma atual para os dias de hoje. Não são grandes coisas que têm corrompido a igreja, são as pequenas coisas, são as pequenas raposinhas, são as coisas insignificantes. O que tem a ver isso? Isso não tem nada a ver, não. É os julgos desiguais que existem que nas igrejas. É os nossos filhos, as nossas filhas casando com pessoas que não possuem, se relacionando com pessoas que não professam a mesma fé. São associações malignas, estratégia para contaminar o povo de Deus. Pequenas coisas, poucas coisas. E a igreja evangélica brasileira está como a igreja de Pérgamo, se misturando, porque o inimigo está usando sorrateiramente. Não é coisas grandes, são pequenas. São pequenas infiltrações. Pequenas infiltrações. Balaque deu a dica para Balaão.
Coisinha pouca você vai atrapalhar eles. Comidas sacrificadas, é a mistura, é o comunismo. Meu irmão, eu tenho que falar aqui como profeta de Deus na palavra. Isso está muito atual na igreja atualmente. Tem crente que ele confia piamente, né? Que o parente, o amigo fulano, ele não é crente, não aceitou Jesus, mas é gente boa demais, né? É gente boa demais. Não precisa nem de ser crente. A religião dele é diferente, mas Deus é um só. Misericórdia, irmão. Para com essa ideia do inferno. Jesus é o único caminho. Nós estamos nos dias que tem que pregar as verdades elementares novamente. Se não passar pela cruz de Cristo, não tem salvação. Para com essa ideia ecumênica. Está morrendo gente todo dia, você não prega para eles, não ensina a verdade bíblica, que tem que abandonar o pecado, que a verdade é Jesus, o único caminho para o céu é Jesus. Aí depois que você gostar demais dele, aí você mistura sentimento de amizade e acha, Deus vai dar um jeitinho. Deus não é Deus do jeitinho, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo. Não tem outro caminho sem ser Jesus. E aí sai todo mundo postando. É claro que porque é questão de ética, né? Descanso em paz. Mas se não passou por Jesus, se não passou por Jesus, se tu falou de Jesus para eles, eu creio que a graça pode alcançar a pessoa até o último minuto, né? Até o último minuto. Agora, ficar afirmando, Deus é um só, toda religião é boa, todo caminho leva a Deus. Esses são os ditados sorrateiros, diabólicos, que estão misturando na igreja, que muita gente vem, frequenta o culto na igreja evangélica. Não estou falando aqui não, estou falando a nível geral. Pessoas, vai na campanha tal, vai na corrente tal, mas vai também na missa do 7º dia, mas vai também no espiritismo, mas está no carnaval numa semana, está na balada num dia, está na balada no sábado e na campanha da sexta-feira, e está dizendo que é tudo a mesma coisa. Não é, é doutrina de Balaão, é poucas coisas. É doutrina de Balaão. Eu já estou dizendo aqui da de Nicolaítas também, porque qual que é a doutrina de Nicolaítas? É aquela de que quanto mais peca, mais graça. É aquela que faz apologia ao pecado. É aquela que fala que a graça cobre tudo, que você pode viver no pecado que não tem problema. Não, meu irmão, a graça salvadora, ela é pedagógica. Paulo escrevendo a Tito disse, Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando a renunciar. Ou seja, a graça, quando nós provamos da graça, ela nos ensina a abandonar as paixões, mudando a vida de pecado. A vida de pecado. O tempo exige, eu já vou encerrar. Mas a advertência de Deus para a igreja de Pérgamo é a mesma para a igreja brasileira nesse século 21, no ano de 2022. Cuidado com os ataques sorrateiros, cuidado com as misturas, cuidado com o ecumenismo. Está dizendo é Deus um só, é a mesma coisa. Essas são as pequenas coisas que está contaminando a igreja, são os pequenos pecadinhos, são os pequenos pecados, são as pequenas pedras que estão tropeçando, são as pequenas raposas que destroem as vinhas. E aí foi isso que Balaão ensinou, e é isso que tinha na igreja de Pérgamo, pequenas coisas, pequenas coisas. Tenho contra vocês algumas poucas coisas que tem aí no meio da igreja de Pérgamo. Está no meio, tem uns fiéis, mas tem uns que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse os sacrifícios da idolatria e fornicasse. Ei, escute aqui, verdade bíblica, doutrina bíblica que tem que ser pregada mais do que nunca nos dias de hoje. Com todo respeito, pastores das congregações que tem aqui, que tem que ser pregado. No mundo já está normal, para quem não serve a Deus, é normal a pessoa tomar uma certa idade, o jovem, o adolescente, já ter a sua primeira experiência sexual. É normal o namorado dormir
dormir na casa da namorada, final de semana, a namorada ir para casa do namorado, né? Ter experiência, ter uma vida sexual ativa normalmente. Isso é normal no mundo, porque há 30 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, não era normal isso na sociedade, não. A pessoa não precisava de ser crente, a família, era assim ou não era? Não precisava de ser crente, era honroso para o pai, sem ser crente, sendo ateu de qualquer religião, casar o filho e a filha virgem, ensiná-la a ter a sua primeira experiência sexual depois do casamento. No mundo já normalizou, já não tem mais essa cultura, já foi quebrada no mundo atual, na sociedade. Isso está querendo entrar dentro da igreja. Tem crente que acha normal, porque a carne é fraca, né? Tadinha minha filha, meu filho, a carne é fraca, ele acaba namorando mais avançado, tendo relação sexual com o namorado. Isso não pode normatizar no meio da igreja, porque isso continua sendo um pecado. E o sexo é de Deus, e o sexo é santo, mas é prática sexual heterossexual e no casamento. E no casamento. Fora isso, continua sendo pecado. E vai continuar sendo pecado sempre. Amém? Sumiu os glória a Deus, ou dá para dar glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia. É interessante que o que era odiado na igreja de Éfeso agora era tolerado em Pérgamo. Sabe o que eu aprendo aqui? A Bíblia está dizendo que Deus odeia as obras dos nicolaítas. Ou seja, Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia as misturas, os que fazem apologia ao pecado. Deus odeia. Olha só o que eu vou dizer: o que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo. Ou seja, na igreja de Pérgamo, sorrateiramente como a serpente, aqueles mesmos irmãos que eram fiéis diante do ataque dos leões, agora tinha uns que tinha a doutrina de Balaão, outros tinham a doutrina de Nicolaíta, que podia pecar à vontade, que a graça supria tudo. Os que não pecavam concordavam com o erro do outro. Tem esse dentro da igreja. Existem 3 formas que todos pecam. Aprendam isso. Isso é o ABCD do Evangelho. É o que eu ensino aí no discipulado. Deixa eu reforçar aqui. 3 formas que todos pecam. Uns pecam ativamente, outros pecam passivamente, e outros pecam na omissão. Então na igreja de Pérgamo tinha esses 3 tipos de pecado. Tinha os que pecavam ativamente, que é os que concordavam com a doutrina de Balaão ou de Nicolaíta, que tudo era normal, que quando mais pecava mais graça tinha. O pecado estava institucionalizado na igreja de Pérgamo. É aqueles que vivem na prática da mentira, da desonestidade. É aqueles que vivem na prática sexual ilícita dentro da igreja. É aqueles que vivem na prática pecaminosa. É os que pecam ativamente. Mas tem os que pecam passivamente. Quem é os que peca passivamente? No caso da igreja de Pérgamo, era aqueles que concordavam que estava pecando. Dos nossos dias, é aqueles que não fazem, mas conscientes com aqueles que fazem. Sabe do pecado do outro, sabe que o outro peca, sabe da atitude do outro, mas não falo nada. Você está pecando também, tá? Você não peca, mas você empresta o carro para o outro prostituir. Você está prostituindo porque tu está concordando com o pecado. Você não bebe, mas você faz festinha. E de vez em quando eu encontro com crentes por aí, não é só na nossa igreja, graças a Deus não. Pouco tempo encontrei aí com outra denominação. Ele no atacadão do cordeiro lá. Falei, ô pastor, eu falei, ô meu irmão, Pai do Senhor, com um carrinho cheio de bebida alcoólica. Ô meu irmão, você vai beber muito esse final de semana. Que isso? Ele, não pastor, não é para mim não, isso que é para as visitas. Vou receber muita visita. Está pecando, porque tu está contribuindo com o pecado do outro. É o pecado da concordância. É o pecado da concordância. É o que tinha na igreja de Pérgamo. É o pecado sorrateiro como a serpente. É o pecado da mistura. Amém, igreja? Se você quer mensagem mais mansa, vem na quinta da vitória, porque terça da palavra é culto de doutrina. Aleluia. Chave de vitória eu preguei na última quinta. Foi ou não foi? E mesmo assim foi pesado ainda. Terça-feira, meu irmão, é culto de doutrina. Doutrina bíblica. É o que nós precisamos.
Então não peca ativamente nem passivamente. Não concorda com o pecado de ninguém. Romanos 1:32. Pecam aqueles que fazem e aqueles que consentem com os que fazem. E nem seja omisso. Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tinha esses lá na igreja de Pérgamo. Mas eu vou encerrar dizendo agora, não dá para continuar mais. Tinha muito o que falar, mas eu vou terminar dizendo. Aleluia. Final do verso 14 diz: ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Na corrigida dizendo que fornicasse. Na NVI está dizendo praticar imoralidade sexual. Olha só a importância, estude a Bíblia, leia em várias versões diferentes que são amplos sempre, sua mente sempre vai abrir mais. Era quem ensinava. Aí versículo 15: de igual modo, você também tem os que apegam aos ensinos dos nicolaítas. É o que eu já disse. É os que dizem, pode pecar à vontade, que a graça tudo cobre. Mentira, a verdadeira graça, ela nos liberta do pecado. Verso 16, encerro. O 16, Jesus está dando a advertência final. Jesus está admoestando. Jesus está dando a cura. Jesus está dando um remédio no versículo 16. Qual é o remédio? Portanto, arrepende-te, arrependei-vos. Arrependei, você que está na prática do pecado, arrepende. Você que está concordando com o erro dos outros, arrepende. Você que está omisso, arrepende. Você que usa a Bíblia apenas como um escudo, ou como um amuleto, ou como uma defensoria pública, ou como algo de palavras boas, de promessas. Não, a Bíblia não pode se tornar uma coxa de retalho. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela tem que ser estudada no seu texto, na sua hermenêutica, texto e contexto, na sua exegese, tem que ser extraído por completo. Ela responde à própria Bíblia. Eu não posso cumprir um pouco da Bíblia, eu tenho que vivê-la por completo. Então arrependa-te. A prova do arrependimento é a conversão. Conversão significa mudança de atitude, faz parte do processo de salvação. Tem muita gente que não arrepende, tem muita gente que fica remorseado. Qual que é a diferença do arrependimento para o remorso? O remorso, a pessoa não abandona o pecado, ela continua nas mesmas práticas, ela nunca abandona. Ela tem um sentimento de tristeza, mas continua vivendo no mesmo pecado sempre, não muda de atitude. Agora o verdadeiro arrependimento, ele é gerado a conversão. Ou seja, lembra quanto teve na autoescola tirando carteira? O instrutor dizia, converte-se à direita, faz uma conversão à esquerda, faz uma conversão à direita. Isso é converter, é você sair do caminho da prática do pecado e começar a andar no caminho da santidade, de acordo com a palavra de Deus. Então o tempo, a admoestação de Jesus para a igreja de Pérgamo é a mesma para nós nesta noite. Você que está me assistindo pelo YouTube, arrependa-te, muda de atitude, abandona as obras dos nicolaítas, abandona as obras de Balaão, abandona os pecados, as práticas pecaminosas. Arrepende-se. Deus dá um tempo para arrepender. O tempo é até quando? É até Ele voltar, ou até Ele nos levar através da morte. Então cuidado, que o tempo pode findar hoje para algum. Nós não sabemos quando a morte virá. O tempo, até quando? Então vamos arrepender hoje. Vamos mudar de atitude hoje. Escute, aí tem crente que fica assim, engraçado, que fulano de tal, o pastor tal, o crente tal, eu sei que ele apronta, e ele está no pecado, e Deus usa ele, né? O pastor famoso do YouTube, do Instagram, tanto seguidor, e a igreja dele crescendo. Isso não me estranha não, meu querido, não me estranha com isso não. Ele está no período do arrepende. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É igual um boleto de cartão de crédito, vai comprando, vai passando o cartão, vai passando, a boleta chega, não chega? E quando a boleta chega, você paga ou você se enrola todinho. A conta desses que estão pecando por aí vai chegar. Ah, mas está pregando. Ei, Deus deu o dom sem arrependimento.
Deus tem compromisso com a sua palavra. Pode ter alguém pregando em pecado, alguém ganhando vida e pecando, tendo amante, divorciando, casando, separando e divorciando e casando de novo. Pode ter pastor igual tem no Brasil afora aí, que é até homossexual, que está no mundo do lesbianismo e está falando de Jesus e está falando a Bíblia. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, mas a conta vai chegar. A conta vai chegar. Então a palavra de demonstração de Jesus, que é grande em misericórdia, é: arrependa, para que a conta seja paga por Jesus na cruz, antes que ela chegue para você pagar. Alguém tem que pagar a conta. Não tem nada de graça. Alguém tem que pagar a conta. Se você não se arrepender, não tem como o sacrifício de Jesus valer para ser pago. Aí quem vai ter que pagar é você. Meu Deus, tem alguém entendendo aí? Quer se arrepender hoje? Quer mudar hoje de vida? Levante a sua mão aí. Se tu tem coragem, levante a sua mão, feche os seus olhos, faça essa oração aí nesta noite, dizendo: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Esta é a mensagem que precisa ser pregada mais do que nunca neste século, neste ano de imprevisibilidade. Mensagem de arrependimento. A igreja precisa de se arrepender. A igreja não pode se contaminar com as obras dos nicolaítas, com a doutrina de Balaão. A igreja não pode ser enganada sorrateiramente pela serpente. A igreja precisa de se arrepender. Aleluia. Fica de pé que eu vou orar encerrando. Eu vou encerrar dizendo: Jesus diz: arrependa-se. Por quê? Porque senão virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Duas considerações que eu faço e termino. Aleluia. Quando fala lutarei, é uma força de expressão, porque Jesus vai vir. Quando ele vier com a espada da sua boca, é para pôr fim à guerra, porque a guerra ele já ganhou lá na cruz do Calvário. Todas as guerras foram ganhas lá. Então quando Jesus vier, quando ele aparecer, aleluia. Por que está dizendo aqui com a espada da minha boca? Por que na igreja de Pérgamo ele se identifica aquele, olha no versículo 12: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Por que em Pérgamo Jesus está se apresentando como aquele que tem a espada afiada de dois gumes na boca? Na boca. Sabe por quê? Porque os crentes de Pérgamo foi perseguido no início pela espada do imperador. Daquela época, daquele século, a igreja estava sendo perseguida pela espada do imperador. Antipas foi morto, colocado dentro do boi de bronze, simboliza pela espada do imperador, foi morto. Mas ele está dizendo: essa espada aí não vale de nada, é passageiro. O que tem a verdadeira espada, e a espada da boca, é o cordeiro que venceu. Por que é na boca? Porque quando Israel, você sabe, no final da grande tribulação, quando o anticristo estiver, quem está comigo? Quem vai lutar? Quem é comigo? Vamos acabar com Israel. Vamos riscar Israel do planeta Terra. Vamos acabar com este povinho. Quando estiver achando que vai acabar, e que já era, Jesus vai aparecer no céu com a igreja. E ele não vai vir para guerrear. Ele vai chegar no Monte das Oliveiras para pôr fim na guerra. Porque com o sopro da sua boca, olha a espada da boca, olha a espada na boca, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o anticristo, o falso profeta. E aqueles que se arrependem quando é tempo, vai estar na parte dos vitoriosos com Jesus nesse dia. Então a demonstração final para nós nesta noite é: arrependa, igreja. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos aí. Só você que faça oração aí de arrependimento neste momento. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos.
Feche os seus olhos, ore aí. Deus vai te falar, o Espírito Santo te comunica. Ele está dizendo: nisso tu está aprovado, mas nisso tu tem que melhorar. Nisso tu está beleza, mas nisso tu tem que melhorar. Aleluia, aleluia. Nisso tu tem que melhorar. Nisso tu tá bom, mas nisso tu tem que melhorar. O que você tem que melhorar? O Espírito Santo traz à tua mente e agora. Aleluia, aleluia. Senhor Deus Pai, eu te agradeço pela tua palavra nesta noite. Ah, meu Senhor, meu Senhor, ajuda-nos, Senhor, precisamos da tua graça. A tua graça nos sustenta, a tua graça nos basta, a tua presença é suficiente para nós. Ó Senhor, a tua graça. Sua graça me basta. Cante, Senhor. Senhor, sua presença me sustenta. Senhor, sua graça, Senhor, nos basta. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta. Seja sustentado nesta noite pela graça, pela presença do Senhor na tua vida. Arrepende-te e seja cheio da graça de Deus na tua vida. Oh glória, deixa que a graça de Deus flui na tua vida. Seja parte da igreja fiel, da igreja de Pérgamo, que não nega a presença de Jesus, que não nega o nome de Jesus. Tua presença me sustenta. Amém. Tem alguém que quer entregar a vida